antes de se chegar a algo que é prioritário, que é a nossa forma de ser. Ou seja, não pode haver egos, não pode haver foco em nós próprios. Ou seja, nós temos, acho que um líder que abraça um novo desafio, aliás, qualquer líder, mas especialmente os que abraçam novos desafios, têm de ser muito humildes para perceber que vão ter de aprender muito, que vão ter de confiar muito e que vão ter de ser muito, muito rápidos, e que este novo desafio vai exigir um grande, grande esforço. E por isso, tipicamente, eu tento preparar estes desafios antes. Ou seja, no primeiro dia, quando eu entro no escritório, eu já li muito, treinar. Já estudei muito, já procurei, pronto, a partir do momento em que é oficial, já falei com muitas, muitas pessoas que estão ligadas, que eu conheço, ou que relacionadas com a indústria, com a empresa, etc., porque eu procuro ter impacto, e o impacto muitas vezes são as perguntas que nós fazemos, não é? Cada vez mais hoje em dia, no mundo de hoje e no mundo da inteligência artificial, é muito mais importante as perguntas que nós fazemos, o que desafiamos as equipas, como é que conseguimos influenciar e navegar, do que propriamente uma pessoa chegar e eu tenho a certeza de tudo, porque eu sei que eu não vou ter certeza de tudo, não é? Portanto, no primeiro dia. Olá, bem-vindos à terceira temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro, sempre com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Kátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e hoje na cadeira do líder recebo Sofia Tenreiro, presidente executiva da Siemens Portugal. Bem-vinda, Sofia, bom dia, é um gosto. Bom dia, Kátia, é um gosto. Esta entrevista tão esperada, marcada há meses. É verdade. Com imenso gosto de estar aqui, obrigado. O percurso de carreira de Sofia Tenreiro desafia qualquer ideia pré-concebida sobre o que significa liderar em Portugal. Formada em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica, com formação executiva em Gestão pela Universidade de Harvard, Sofia construiu um percurso com mais de 25 anos de carreira em setores que vão desde o grande consumo à tecnologia, energia e consultoria. Poucos líderes conhecem de forma tão ampla o que é transformar setores inteiros, desafiar fronteiras e limites profissionais, adaptar-se com agilidade a realidades totalmente distintas e começar do zero, às vezes que forem necessárias. A atual presidente executiva da Siemens Portugal liderou equipas na Microsoft, dirigiu a Cisco Portugal, integrou a comissão executiva da Galp e, mais recentemente, comandou o setor de energia, recursos e indústria da Deloitte. Chegou à liderança da Siemens em maio deste ano, quando a empresa celebra 120 anos. Em todas as etapas do caminho, Sofia acumulou uma experiência rara, a de olhar para a tecnologia, a energia, a indústria e as pessoas com a mesma ambição, a de criar impacto real. Mas hoje não é de currículos que falamos, é da pessoa por detrás da líder, das incertezas que não se lê nas entrevistas, da resiliência, dos insucessos que a ensinaram a recomeçar e da visão que traz a uma empresa centenária e simultaneamente futurista. Sofia, bem-vinda. Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada pelas palavras. Obrigada, eu. Tal como os líderes que participam neste podcast, a Audi sabe que quem só pensa em manter o que alcançou dificilmente se mantém na liderança. Veja, por exemplo, a invenção da tração integral 4, a criação do motor TFSI ou a introdução de tecnologias como a luz LED Matrix e a iluminação laser. Tudo passos em frente dados pela marca, alguns assumindo o risco de estar a percorrer caminhos nunca antes desenhados. Como quem diz, isto é Audi. É verdade que foram precisas muitas ideias arriscadas e alguns passos arriscados, mas no final, o que parecia ser ficção passou a ser a solução. Seguramente, enquanto está a ouvir este podcast, os nossos engenheiros já só pensam em encontrar a próxima inovação, a próxima tecnologia, a próxima revolução, porque só assim estão mais próximos de dizer, isto é Audi. Agora, é tempo de continuar a ouvir o seu podcast. A próxima parte é ainda mais interessante. Sofia, era uma jovem de ambições grandes e de grandes planos de carreira ou nunca projetou este caminho que criou? Kátia, na verdade eu nunca projetei esse caminho que criei, nem jovem nem mais crescida.
Eu quando era pequenina, eu tive um pai, uma família muito presente e um pai militar da Marinha. E, portanto, a exigência, o rigor, o estudar sempre foram presentes em todos os dias da minha vida quando estava em casa, e ainda hoje. E por isso eu estudei muito, gostava muito de estudar, tinha as melhores notas a tudo, portanto, basicamente focava-me muito no estudo quando era mais pequenina. E eu acho que aquilo que eu comecei a perceber desde nova é que, por um lado, eu com 10 anos, e não me pergunto porquê, porque eu até hoje não sei porquê, pedi aos meus pais para ter aulas de coding, na altura GWS, que já não existe hoje em dia, e isso moldou muito, e eu acho que foi aí que eu comecei a ter o gostinho da tecnologia. Portanto, fui a primeira a ter telemóvel, quando, enfim, nós lembramos que havia telemóveis, e a primeira a ter telemóvel, a primeira a ter umas Hewlett Packards, que eram tipo uns mini computadores. Portanto, as primeiras a ter Palms, e estava sempre a trocar de gadget sempre que aparecia um, e não era por ter o mais moderno, era pelas features, por perceber o que é que eles faziam, por explorar. Portanto, eu acho que isso foi o que aconteceu. E depois, eu adorava matemática, eu sempre tive 20 a matemática, e portanto, quando cheguei à universidade, quando quis escolher o curso, tive entre gestão, que era uma das minhas paixões, a matemática aplicada à informática, porque juntava duas paixões também que eu tinha, a matemática e a informática. E só não enverdei por esta última porque eu adoro pessoas e adoro aprender com pessoas e adoro o contacto de pessoas, e há 30 anos atrás, matemática aplicada à informática, a única saída era a investigação, não é? Portanto, tive falta de visão, mas por isso nunca, e ao longo da minha carreira, nunca planeei a carreira, porque eu acredito muito que a única coisa que nós controlamos é o presente, e portanto eu prefiro controlar que no presente eu sou feliz, que crio impacto, que me desenvolvo, e depois quando vierem as oportunidades futuras, eu espero ser a melhor candidata se houver uma oportunidade que eu queira muito ter, mais do que estar a fazer planos, porque eu não sei o que é que eu vou querer daqui a 5 anos, não sei o que é que vou querer daqui a 10 anos, portanto eu prefiro focar-me no presente e estar consciente, feliz, empenhada a fazer o presente, e acredito, e até hoje a verdade é que eu acredito muito na meritocracia. Quando nós fazemos o bem, fazemos o melhor, e trabalhamos arduamente e temos os valores certos, a verdade é que depois as coisas acontecem. Uhum. Sofia, esse pai militar ensinou alguma coisa de liderança? Inspirou alguma coisa de liderança nessa altura? Ou não? Sem dúvida, eu acho que inspirou-me sem eu saber. Não é? Eu acho que o meu pai é uma pessoa muito, muito rigorosa, muito exigente, e portanto era de uma exigência extrema, e eu agradeço muito, porque acho que eu sou o que sou pelo meu pai, mas também com uma componente humana grande. E o meu pai era workaholic, e há quem ache que eu sou workaholic. Eu não me considero workaholic porque eu vivo feliz, mas o meu pai era, e o meu pai tinha uma característica engraçada, que ele fazia questão de jantar connosco sempre à mesa, portanto jantávamos em família, e ele contava-nos as coisas do que acontecia durante o dia de trabalho, de uma forma, como é óbvio, algo romanceada, não é? Muito storytelling à mistura. Hoje em dia olho para trás e vejo, e punha-nos muitos desafios. A mim há o meu irmão tem menos 4 anos do que eu, portanto eu acho que eu beneficiei muito mais disso do que o meu irmão. E então é engraçado, porque hoje em dia eu penso alguns desafios que eu me lembro, em que ele nos perguntava, então o que é que faziam? Faziam isto e porquê? E depois, quando nós respondíamos, então, mas e se fizerem isso, já pensaram que vai haver esta consequência? Pois é, pá, é verdade. Então, e porquê que não fazem outra coisa? E é engraçado, porque mais do que, é óbvio que eu não aprendi provavelmente liderança nessa altura, eu acho que o que me deu foi uma perspectiva muito positiva em relação ao mercado de trabalho, de que é possível sermos felizes e sermos realizados, e que todas as soluções, todos os problemas têm uma solução. E depois, o meu pai sempre me ensinou, apesar de ter tido uma educação machista, mas sempre me incutiu muito o espírito que tudo é possível na vida, e que eu consigo tudo o que eu quiser consigo, com trabalho árduo, com valores, com muita disciplina, com muita resiliência, mas que tudo é possível. E é engraçado porque eu sempre vivi muito com essa pessoa. Portanto, eu tive 3 figuras muito fortes da minha família que me marcaram, e o meu pai claramente marcou muito a disciplina, o rigor, a lealdade às hierarquias, no fundo nós focarmos nos nossos deveres e não nos nossos direitos, porque os direitos depois vêm, não é? E se não vierem é porque não estamos no sítio certo, mas até hoje posso lhe dizer que sempre vieram. Portanto, eu acho que este foco muito grande, e esta educação militar, por assim dizer, acho que me beneficiou imenso para ser o que eu sou hoje. Em que momento, Sofia, é que percebe que para chegar onde queria tinha de desafiar as expectativas, incluindo as suas próprias expectativas?
Cátia, eu acho que a partir do momento em que tive um pai que tive, não é? Sim. Porque eu, se tinha 19 e se havia pessoas com 20, o foco era que havia pessoas que tinham tido 20 e eu tinha tido 19, o que é que eu tinha falhado? Portanto, eu acho que hoje em dia, eu penso menos nisso hoje em dia, durante a minha carreira, do que pensei durante a minha educação. Portanto, eu hoje em dia tento sempre ser o melhor possível, fazer o melhor possível numa perspectiva de lealdade, não é? Nessa perspectiva de lealdade, que é, se a empresa onde eu estou a trabalhar me escolheu para esta missão, eu não posso defraudar a empresa, porque a empresa confiou em mim e não noutra pessoa para fazer o que eu tenho de fazer. E, portanto, eu tenho muito esse foco de não defraudar as expectativas dos outros, porque os outros confiaram em mim, seja por uma amizade, seja por uma carreira, seja por um pedido que fazem, pelo que for. Sim. E eu acho que foi essa educação que desde pequenina que eu tive que fez com que eu hoje em dia pense dessa forma, já de forma natural. Os primeiros anos da sua carreira foram na Procter & Gamble, na L'Oréal, depois. Qual foi a lição mais dura e simultaneamente a mais valiosa que retira dessa fase da sua vida? Eu acho que a lição mais dura provavelmente foi a lição de que o que eu vou fazer depende mais de mim do que dos outros. Eu lembro quando cheguei à Procter & Gamble, saída da universidade. Aliás, eu entrei na Procter e ainda não tinha acabado o curso. Não tinha acabado o curso. E eu lembro-me de, na altura, a minha chefia me dizer: olha, vais ter aqui um desafio novo, que é liderar a campanha de Pantene que vai oferecer bilhetes para a Expo. E eu lembro-me de pensar: o que é que isto significa? E ela calou-se. E eu pensei: ok, mas o que é perguntei, não é? O que é suposto eu fazer? Então, é suposto fazer estudo. E eu: mas isto não me está a ajudar. Mas tudo como? E ela: tudo. Então tens de pensar na mecânica, tens de pensar quantas embalagens de Pantene que a pessoa tem de comprar para ter direito ao bilhete. Portanto, tens de pensar no business case, tens de operacionalizar, tens de pensar, e que saibas que esta é a maior campanha que alguma vez a Procter fez em Portugal, pelo número de lojas que está envolvido, pelos valores, porque os bilhetes da Expo eram muito caros na altura, e portanto as promotoras tinham os bilhetes com elas, portanto era. E eu lembro-me que foi um choque para mim, porque eu estava habituada a ter muito boas notas, não é? A trabalhar muito para ter boas notas, e de repente, mas eu sabia o que é que tinha de estudar, não era uma coisa que era controlada, e de repente é como: eu preciso ter muito boa nota, mas ninguém me disse qual é a matéria. E então eu acho que foi das lições mais duras, foi um choque. Eu lembro-me de estar ali uns dias a tentar pedir ajuda a imensas pessoas. E foi um choque, mas que me ajudou a perceber. E depois, ao longo da carreira, tive outros exemplos destes, mais no início da carreira, depois nunca mais, que é, nós pedimos ajuda, sim, mas até certo ponto. Portanto, tudo depende de nós. E é óbvio que nós devemos pedir ajuda, e eu hoje em dia digo isso muito às equipas: peçam ajuda, e é importante, porque muitas vezes aceleramos muito, e eu própria gosto muito de ajudar e sinto que é uma das minhas responsabilidades. Mas lembro que esse início de carreira foi das lições mais duras, mas que mais me ajudaram. A partir daí eu fiz tudo sozinha. Era incrível na Procter, eu acho que também moldou muito a carreira, o facto de nós termos tanta responsabilidade desde tão cedo, não é? Sofia, isso é uma daquelas lições que ninguém nos ensina na universidade. Será a lição mais valiosa para ti que o curso não ensina, ou há outra? Eu, ao longo da minha vida, tive a sorte de trabalhar com pessoas espetaculares, e eu acho que a nossa carreira é um complemento da universidade, não é? A Católica, eu tive 5 mais um ano na Católica, porque entrei no ano 0, portanto tive o ano 0 mais os 5 anos, e foi uma lição de vida, porque tivemos professores ótimos, pessoas muito exigentes, fazíamos muitos trabalhos de grupo, tínhamos muitas apresentações, portanto eu acho que eu fui muito bem preparada para a carreira. Ao longo da carreira, nós vamos recebendo vários ensinamentos, e às vezes estamos mais predispostos para uns do que para outros, não é? E houve pessoas que marcaram muito a minha carreira ao longo da vida, e tenho essa sorte, e portanto acho que há uma complementariedade grande. E nós, por exemplo, hoje em dia nas Siemens, o que é que nós fazemos? Nós, quando os miúdos saem da universidade, nós temos academias em várias áreas, temos várias tecnológicas, como SAP, cibersegurança, AI, por exemplo, a área financeira também, em que eles estão um ano numa academia nossa, dentro da Siemens, a aprenderem, para no final do ano eles terem uma complementariedade que não têm na universidade. Isso. Mas também, se eles não tivessem universidade, também não entravam, porque não tinham as competências. Portanto... Sofia, nessa fase inicial da carreira, qual foi
aquela maior dúvida que teve e que não deixou que moldasse o seu futuro profissional? Aquela incerteza maior, vá. Kátia, eu confesso que eu sou muito pragmática. Eu sei que pode parecer estranho dizer isto, mas eu sou muito pragmática e eu procuro resolver rapidamente as coisas, e eu acredito que uma incerteza nos faz perder tempo de vida. Portanto, eu perante uma incerteza, eu no fundo, e se calhar lá está, porque aos 10 anos tive aulas de coding e passei a estruturar tudo na minha vida. Eu, perante uma incerteza, eu tento explorar todas as hipóteses e rapidamente, no fundo, resolvê-las e acabar-se com a incerteza, porque eu prefiro uma má decisão, uma não decisão, porque a má decisão nós podemos resolvê-la outra vez. Portanto, eu prefiro a ação à inação, e, portanto, a incerteza para mim é o sinónimo de inação. É importante porque, no fundo, temos que refletir sobre a mesma e no fundo, ponderar todas as várias opções, mas eu rapidamente tento ultrapassá-la. Eu acho que o momento mais pivotal da minha carreira inicial foi que eu tive para ir viver para Tel Aviv e ser responsável do negócio da Procter nos territórios ocupados. E é um bocadinho o what if da minha carreira que acabei, porque era aos 25 anos, ser diretora-geral, num território pequenino, como é óbvio, mas um território difícil, e na altura foi uma dúvida que tive, e acabei por ter uma proposta para ir para a L'Oréal, para a Espanha, e portanto na altura, quando pesei as duas, decidi ir para Madrid. O que é que pesou nessa decisão de Madrid? Pesou aí sim a incerteza da segurança, porque na altura já havia aqueles territórios, já estavam, desde há muitos anos, não é? Que já estavam com alguma insegurança, e achei que se calhar não era apesar do ponto de vista de carreira ser bom, e de desenvolvimento humano ser incrível, mas aí a segurança e a segurança, o tema da cybersecurity é algo que tem acompanhado a minha vida e que hoje também fico super feliz por a Siemens ser um dos pilares que nós temos. Sim, a partir daí o percurso foi muito diverso. Andou pela Microsoft, liderou a Cisco em Portugal, passou pela Galp também, pela Deloitte, portanto, vários setores distintos, das tecnologias à energia, agora a indústria. O que é que a motivou a mudar de setor tantas vezes? Kátia, eu não vejo dessa forma da mudança, ou seja, para mim há um elemento comum na minha carreira, quando olho para trás, que é a transformação. E é curioso, o Steve Jobs dizia que nós, quando olhamos para a frente, não conseguimos fazer o connect the dots, mas quando olhamos para trás conseguimos fazer o connect the dots. E eu, quando olho para trás, a verdade é que consigo ir fazendo este connect the dots, e o elemento comum são transformações, são desafios para os quais me ligaram para fazer uma grande transformação. A questão da indústria, para mim, não é mudar, é mais uma variável, e eu adoro poder fazer este connect the dots entre indústrias, porque aprende-se muito. Eu acho que hoje em dia, especialmente no mundo que nós temos, tão globalizado, tão conectado, onde os problemas são tão mais complexos e não são apenas de uma especialidade, o trazermos estas aprendizagens de outras indústrias, de outras realidades, de outras empresas, de outras culturas, acaba por ser muito, muito valioso. E, portanto, quando eu chego hoje à Siemens e olho para trás, para mim é um casamento perfeito, porque no fundo a Siemens é uma grande transformação que estamos neste momento a viver, incrível, e uma transformação muito positiva, e que junta tecnologia, indústria, energia, consultoria, portanto junta todos estes meus connect dots do passado, e por isso, e depois eu adoro transformações, eu adoro desafios, eu adoro ter de começar tudo de novo e aprender a conhecer as pessoas todas de novo, porque eu sinto que sou uma espécie de uma esponja que absorvo e que é muito mais rico para mim do que se estivesse a continuar a fazer a mesma coisa na mesma área. Oh, Sofia, o que é que uma pessoa, o que é que um líder faz quando, como a Sofia, chega a estes setores tão diferentes? Quais são as prioridades quando se chega de novo? Como é que se começa a preparar este caminho, este trabalho, quando se chega de novo a um setor onde nunca se trabalhou, uma empresa onde nunca se esteve? O que é prioritário? Kátia, antes de se chegar, há algo que é prioritário, que é a nossa forma de ser. Ou seja, não pode haver egos, não pode haver foco em nós próprios. Ou seja, nós temos, acho que um líder que abraça um novo desafio, aliás, qualquer líder, mas
especialmente os que abraçam novos desafios, têm de ser muito humildes para perceber que vão ter de aprender muito, que vão ter de confiar muito e que vão ter de ser muito, muito rápidos e que este novo desafio vai exigir um grande, grande esforço. E por isso, tipicamente, eu tento preparar estes desafios antes. Ou seja, no primeiro dia, quando eu entro no escritório, eu já li muito, já estudei muito, já procurei, pronto, a partir do momento em que é oficial, já falei com muitas, muitas pessoas que estão ligadas, que eu conheço, ou que, relacionadas com a indústria, com a empresa, etc., porque eu procuro ter impacto, e o impacto muitas vezes são as perguntas que nós fazemos, não é? Cada vez mais hoje em dia, no mundo de hoje e no mundo da inteligência artificial, é muito mais importante as perguntas que nós fazemos, o que desafiamos as equipas, como é que conseguimos influenciar e navegar, do que propriamente uma pessoa chegar e eu tenho a certeza de tudo, porque eu sei que eu não vou ter certeza de tudo, não é? Portanto, no primeiro dia. E depois, quais são as prioridades? Por exemplo, pegando aqui no caso da Siemens, portanto, o grande foco é conhecer as equipas internas, e nós somos uma realidade super complexa, felizmente. Porque diversa muito também, diversa, não é? O grupo Siemens em Portugal tem 4.300 pessoas, mais de 60 nacionalidades, e tem 3 grandes grupos. Por um lado, o negócio local, que já só por si é muito diverso, entre a automação, os temas todos da automação da indústria, os temas de infraestrutura, de eletrificação, os edifícios autónomos, já nem falamos de edifícios inteligentes, já são autónomos, a parte também da saúde, da mobilidade, portanto é muito, muito abrangente, um portfólio super abrangente, e não só hardware, mas cada vez mais software e inteligência artificial, dados. Depois temos uma componente de shared services, onde nós, no fundo, desde Portugal, com mais de 1.000 pessoas também, nós estamos a cobrir não só aquelas tarefas mais óbvias de recursos humanos, de faturação, áreas financeiras, etc. Mas já estamos, no fundo, aqui a subir no patamar da cadeia de valor e a fazer insight sales para outros países deste Portugal, portanto, para clientes de outros países. Depois temos uma terceira componente, que é o que chamamos o Tech Hub, são 1.500 miúdos, porque são muito, muito jovens e que estão a desenvolver soluções tecnológicas desde Portugal para o mundo, e muito a trabalhar com os headquarters, e das 11 tecnologias que nós definimos como core, 9 são feitas também desde Portugal. E, portanto, é uma abrangência muito grande, e por isso, quando eu entrei nas Siemens, o meu grande foco foi conhecer estas realidades diferentes, conhecer ao máximo as equipas, e não apenas os meus diretos, mas organizo muitos também, pequenos almoços e eventos com miúdos, com as bases também, porque eles são tão importantes como as pessoas que estão em cima, não é? Porque são eles que estão no terreno, dia a dia, a trabalhar, e portanto é muito importante, e não só para aprender, mas também para passar as mensagens que queremos de cultura, de transformação, para que não sejam passadas, não é? Pela cadeia, e portanto essa é uma grande prioridade. A segunda grande prioridade é conhecer os clientes, e portanto eu tenho facilidade, porque trabalhando há 20 anos em C-Level, portanto já conheço muitos clientes, mas no fundo ouvir muitos clientes e perceber qual é a posição dos clientes sobre as Siemens, como é que nós podemos ajudar ainda mais, como é que é a satisfação, e aqui também foi das coisas que mais me encheram de orgulho. Ou seja, primeiro, nós temos equipas espetaculares, é incrível, e eu ver tantas pessoas, que são muitas pessoas brilhantes, muitas com competências super específicas, desde engenheiros altamente especializados em temas de eletrificação, de automação, em temas lá está, desta componente dos edifícios, em temas de cibersegurança, digital twins, industrial metaverse, fazemos daqui de Portugal para Singapura. Ou seja, aquelas todas as componentes tecnológicas que as pessoas pensam, isto é assim, o topo do topo. Nós temos muitas pessoas em Portugal super especialistas, e depois com um brilho nos olhos, com uma atitude incrível. Portanto, eu fico super deliciada, essa parte. Depois dos clientes também, para mim foi assim um motivo enorme de orgulho, ir falando com os clientes e perceber a confiança que têm nas equipas, e há quantos anos é que nós trabalhamos com clientes. Portanto, nós temos relações com clientes de há 20, há 30, há 40 anos, aliás, há uns que há mais, portanto, e que são um casamento duradouro, que é óbvio que, como em tudo na vida, não é? Terá havido os seus problemas, mas sempre se resolveram. Portanto, essa é uma segunda grande prioridade. E depois, uma terceira prioridade é a equipa internacional. Portanto, nós temos presença em muitos países no mundo. Portanto, o conhecer os nossos colegas internacionais acaba por também me ensinar muito sobre o negócio, sobre a cultura, sobre, lá está, o futuro, sobre
as lições passadas, aprendizagens e ter esta network forte também que nos vai ajudar e que acabam por ser embaixadores também de Portugal. Sofia, de todos estes setores onde passou, qual foi aquele que operou em si, a nível pessoal e também como líder, a maior transformação? É um que está inerente a todos, que é a tecnologia. Claramente, a tecnologia, o facto de ter trabalhado e hoje em dia estar a trabalhar, mas sim, hoje em dia já estou mais a moldar, não é? Mas eu acho que o início da minha carreira na tecnologia moldou muito. Porque eu na altura não sabia, porque eu comecei na Microsoft em 2007, a tecnologia não tinha o peso que tem hoje em dia. Hoje. Sim. Mas claramente o facto de ter começado a trabalhar em tecnologia há tantos anos moldou primeiro esta vontade de estar constantemente a aprender, não é? Porque nós, como agora nas Siemens, não é? Nós estamos sempre a lançar novos produtos, novas tecnologias. Portanto, tudo é muito rápido e por isso eu adoro isso, adoro viver em ambientes muito rápidos, em ambientes onde é preciso estar sempre a aprender, portanto, claramente, e depois o impacto que a tecnologia tem na forma como nós vivemos, como nós trabalhamos, como nós colaboramos, como os negócios existem e portanto, isso moldou muito a forma como eu vejo o mundo, porque mesmo quando eu trabalhei depois em indústrias não relacionadas com a tecnologia, em todas as decisões da minha vida eu penso sempre, será que a tecnologia ajuda? Será que a tecnologia impacta? Como é que nós podemos... Às vezes é a cibersegurança, não é? A tecnologia no sentido de vamos pôr aqui a automação para acelerar os processos. Não, às vezes estamos 100% seguros de que estamos preparados do ponto de vista da cibersegurança. Portanto, sem dúvida a tecnologia foi o que mais... E depois, a partir daí, tudo o que eu fiz foi tecnologia. Não? Hoje em dia a Siemens é uma empresa tecnológica, Deloitte trabalhava muito com tecnologia, sim, na Galp, apesar de não ser uma empresa tecnológica, mas a verdade é que os grandes projetos, as grandes transformações foram também transformações digitais. Sofia, e não recebeu muitos ao longo da carreira, qual foi aquele que mais lhe pesou? O não mais transformador? Ai, Kátia, nem me lembro. Sabe que eu tendo a relativizar tudo na vida e acho que quando há qualquer coisa que me acontece negativo, eu tento aprender e tirar aprendizagens desse não. Sim, não me lembro mesmo. Confesso-lhe que não tenho assim nenhum não que tenha tido na minha vida. E falhas, fracassos, essas coisas? Até mais uma vez, eu pela educação militar que tive, não é? Quando há algo negativo, o meu primeiro pensamento é sempre o que é que eu podia ter feito diferente, sim, sempre. Mas mesmo se for uma coisa que não está relacionada comigo diretamente, eu tento sempre ver o que é que eu controlo, não é? O que é que eu controlei, o que é que eu podia ter controlado. A partir desse momento em que temos os chamado lessons learned e que aprendemos, eu no fundo ponho tudo para trás das costas. Eu sou muito focada no positivo realista. E por exemplo mesmo hoje em dia com as equipas, quando se perdemos algum projeto, no fundo nós fazemos um post-mortem no sentido de perceber o que é que devíamos ter feito diferente, não é? Será que tem alguma coisa a ver connosco, não tem a ver connosco, o que é que podemos fazer diferente para o futuro, mas tento rapidamente avançar e passo, olhar para a frente, porque para a frente é o que nós controlamos, para trás já não controlamos. Sente-se o peso da responsabilidade quando se assume uma Siemens com mais de 100 anos de história? Sim, no sentido que é uma empresa uma empresa super forte, sólida, com uma cultura fortíssima, que já existe há 120 anos, portanto nós queremos que exista durante muitos mais 120 anos e no fundo nós temos de não só garantir que continuamos a ter um bom desempenho e no fundo que a empresa como está continua e as pessoas continuam a desenvolver-se e a chegar aos seus resultados, mas que ao mesmo tempo conseguimos transformar, não é? E no fundo este binómio do perform and transform muitas vezes não é fácil e portanto como é que nós conseguimos olhar para este legacy de 120 anos que é fortíssimo e conseguir acelerar esta transformação digital. Eu acho que há poucas empresas, ou provavelmente nenhuma empresa, ou há poucas empresas em Portugal que tenham esta longevidade, esta reputação sólida durante tanto tempo e que hoje em dia seja uma empresa tecnológica. Portanto, sim, é uma responsabilidade no sentido de garantir que impactamos todos os dias, mas é uma responsabilidade muito boa, muito positiva. Portanto, o que é que a Siemens de hoje tem que fazer ou para onde é que tem que olhar
para se manter relevante e crescer nos próximos 120 anos, digamos assim? O nosso CEO, Roland Bush, é uma pessoa incrível, uma pessoa com uma visão e com uma abertura e que rompeu muito do tradicional CEO que se espera de uma empresa como a Siemens. No fundo, trouxe aqui uma nova estratégia que é o que nós chamamos One Tech Company. E no fundo eu acredito que concordo muito com esta estratégia e acredito que esta é a estratégia que nos vai dar o sucesso futuro, mas também o presente. No fundo, como é que nós conseguimos estar mais focados no cliente? E aqui mais focados no cliente não quer dizer que nós não fôssemos no passado. Nós sempre fomos focados no cliente, mas é neste novo cliente, estes novos desafios que o cliente tem. Como é que nós conseguimos trazer mais estas componentes todas? Cada vez estes desafios são multidisciplinares, não é? Portanto, e nós, como temos muitas equipas incríveis e muito especializadas, no fundo, como é que nós as trazemos todas a trabalhar em conjunto e a verdade é que a cultura é uma cultura muito positiva, portanto é muito fácil de fazer isto. Por outro lado, como é que aceleramos inovação? E em Portugal também estamos numa posição super privilegiada por o facto de termos o Tech Hub e termos os Shared Services e o negócio local. A verdade é que conseguimos combinar e beneficiar muito destas capacidades todas tecnológicas. E como é que nós conseguimos, no fundo, continuar a ter crescimentos que sejam sustentáveis ao longo do tempo? E, portanto, no fundo é como é que aceleramos. Eu acho que hoje em dia, em todas as empresas, é como é que nós aceleramos esta transformação, mantendo as pessoas, não perdendo as pessoas, ajudando as pessoas a fazerem transformação, porque nem todas têm o mesmo ritmo. Ajudando a empresa a manter o que tem de bom do legacy, mas também a transformar-se e a adaptar-se muito a esta nova realidade, porque nós, se pensámos há 3 anos atrás, não usávamos ChatGPT, não? Hoje em dia o ChatGPT faz parte da nossa vida em todo o lado, seja pessoal, seja profissional. Portanto, o mundo está a ser muito rápido e nós, como líderes das empresas, temos de ajudar as equipas a adaptarem-se, a não se perderem, a focarem-se e a perceberem o porquê, não é? Porquê é que nós estamos a fazer isso e porquê é que é bom para elas próprias, não é? Não é só bom para a empresa. Sofia, olhando para o estado atual da economia, para a transição energética, para a necessidade também de inovação, qual é, na sua perspectiva, o maior risco de falharmos como país nesta estratégia para o futuro? O maior risco de falharmos como país é não sermos rápidos o suficiente. Portugal, e eu já disse isto na altura em que começou o hype de cibersegurança, Portugal tinha todas as condições para se assumir como um país forte em cibersegurança por toda a posição geográfica, por todas as alianças que tem com os Estados Unidos, as ligações também históricas à África, à Europa, etc. E, portanto, podíamos ter sido muito rápidos. Não o fizemos. Acho que nós agora temos essa oportunidade de nos assumirmos como uma nação que está à frente em termos de inteligência artificial. Temos empresas como a Siemens, que estão em Portugal, têm os centros de competência em Portugal. Há muitas outras empresas tecnológicas que têm também esta capacidade em Portugal e por isso devíamos estar a aproveitar muito mais estas empresas para conseguir que o país se modernize, não só o governo, mas que as próprias empresas se modernizem, porque ainda há alguma dificuldade nas lideranças, sendo nós um país maioritariamente de pequenas e médias empresas, e apesar de agora muitas dessas empresas já estarem com novas gerações, e portanto estas novas gerações têm um apetite ao risco e uma sensibilidade para a tecnologia diferente, mas eu acredito que ainda precisamos de maximizar o impacto que a tecnologia pode ter nos negócios. E aqui tipicamente temos algumas limitações, não é limitações, mas algo que nos pode travar essa velocidade. Tem a ver com as pessoas, tem a ver com os processos e com os dados. Portanto, as pessoas, a verdade é que nós temos ainda muitas pessoas que estão de alguma forma a não aderir tão rapidamente à inteligência artificial porque têm medo. Não é? Tem medo que a inteligência artificial roube os seus empregos. E eu acredito que precisamente a inteligência artificial vai tirar os empregos de quem não a utilizar. Não é? Quem a utilizar não sabemos, mas de quem não a utilizar vai tirar de certeza. E portanto nós líderes e as empresas que têm capacidade para isso devem
ajudar as pessoas a capacitar-se, não só na inteligência artificial, mas no tema da cibersegurança, nos temas de dados, no fundo dar as capacidades às pessoas para serem aqui uns impulsionadores da adoção da tecnologia para maximizar impacto. Portanto, temos essa obrigação para com a humanidade, até porque vai haver muitas pessoas que vão ter de se reinventar, porque os seus empregos vão deixar de existir e temos que os ajudar a terem um futuro próspero. Depois, o tema dos processos. Nós somos um país, enfim, com uma história longa e, portanto, temos muitas empresas também com muitos processos, de há muito tempo, processos que têm muito na genes o controle, o garantir que nada falha e que, no fundo, o dono, o líder, tem o controle absoluto da empresa. A microgestão. E eu acredito que hoje em dia nós temos cada vez mais de ser, como Harvard defende, uma Octopus Organization, não é? Que é uma empresa que nós descentralizamos e confiamos e, no fundo, garantimos que as decisões estão nos vários tentáculos, não é? Na positiva, pela positiva. E, portanto, os processos temos de ter a coragem também de os repensar e de os tornar o mais simples possível, não só para agilizar a empresa, mas também para garantir que depois a adoção da inteligência artificial é fácil, porque nós não queremos digitalizar a burocracia, porque, enfim, esse é um desastre. E o terceiro ponto dos dados, que é como é que nós conseguimos. Lá está, mais uma vez, porque historicamente as várias empresas sempre tiveram dados destruturados, porque não era necessário utilizá-los, e como é que nós conseguimos, no fundo, ter estratégias fortes de dados. E, portanto, nestas três, por exemplo, em termos de pessoas, nós internamente temos muitas formações, muitas horas de formação, muitos recursos disponíveis para as pessoas poderem aprender sobre tecnologia, temos estas academias, como referi também. No tema dos processos, estamos constantemente a repensar os processos e a empresa, a Siemens, sendo uma empresa muito descentralizada, é algo que não só os headquarters fazem a nível mundial, mas nós localmente temos essa autonomia e, portanto, estamos constantemente a repensar processos e a pensar como é que os substituímos por inteligência artificial e por automação para serem muito mais rápidos e o nosso go-to-market ser mais rápido. E o tema dos dados também, temos internamente, inclusive, agora um programa que se chama Share Unless, é como é que nós conseguimos ter todos os dados da empresa toda disponíveis para todas as pessoas. E, por exemplo, dando um caso específico de Portugal, nós temos um dos campos mais bonitos da Siemens, o campus de Alfragide. É um campus enorme e que gostava de convidar a Kátia para visitar, porque é um campus incrível. E neste campus nós recolhemos muita informação. Portanto, esta informação que está assente no nosso software, que é o Building X, no fundo, que nos permite gerir autonomamente, não só de forma inteligente, mas autónoma, todos estes dados. Esta informação está depois disponível para todos os outros campos perceberem o que é que estão a fazer em termos, por exemplo, de eficiência energética, de segurança, de otimização, por exemplo, dos carregadores elétricos. Temos 120, a gestão de toda a energia. E, portanto, essa informação depois está disponível para acelerarmos a inovação, que é um dos nossos pilares. Dentro da empresa, é interessante. Sofia, como é que se define enquanto líder? Que tipo de líder é? Eu acho que sou um líder que, tendo um core forte de valores, de respeito, sou um líder adaptativo. Uma das coisas que eu percebi no início da minha carreira é que nós não podemos ser o mesmo líder em todas as empresas, porque as culturas são diferentes, os desafios que as empresas têm são diferentes, as equipas são diferentes, o mundo à nossa volta é diferente e, portanto, nós temos de ter uma capacidade de adaptação muito grande, mantendo o core, como é óbvio, temos de ser consistentes ao longo da nossa vida, mas muitas vezes o próprio estilo, o ser mais manager ou o gerir 100% de confiança, que eu gosto, no fundo, o ser mais diretivo, menos diretivo, vai se adaptando ao desafio cultura, e à cultura da empresa. Portanto, acho que sou claramente uma líder que gosta de se adaptar e gosta de aprender imenso. Procuro ser uma líder proximidade e focada em pessoas. Eu gosto mesmo de pessoas, eu gosto muito de conhecer as pessoas e eu tenho energia quando sinto que estou a ajudar as pessoas. E acho que hoje em dia um dos pilares, o servant leadership, acho que é fundamental, porque o nosso objetivo não é dar respostas e dar certezas, porque o nosso objetivo é mesmo ajudar as equipas, no fundo, a elas próprias maximizarem o seu impacto, a tirar os limites que vão aparecendo e que vão impedir as equipas de acelerar. E, portanto, eu também foco muito nisso. Sou um líder que
é tanto de humano como também de exigente. E eu acredito muito que esta exigência pode ser feita pela positiva. Portanto, eu gosto de um sorriso e acho que nós devemos criar ambientes positivos de confiança onde as pessoas se sintam à vontade para partilhar o que sentem, para discordar de mim também, mas com a exigência, com o rigor e com a qualidade que é preciso ter, porque nós todos temos de garantir que a qualidade da Siemens se mantém e portanto temos essa responsabilidade. Mas acima de tudo sou um líder que, no fundo, pela positiva, tenta inspirar as pessoas, influenciar as pessoas e fazer com que elas tenham o melhor tempo possível e que possam impactar, neste caso, a Siemens. Como é que se equilibra na prática essa exigência e empatia? Não é um exercício fácil, toda a gente. Não é fácil, mas eu acho que as pessoas percebem facilmente a fronteira, porque nós devemos ter a atitude certa em cada momento, não é? E como é óbvio, não podemos estar num momento de crise, não é? Em modo sorrisos, mas também não faz sentido em fases em que estamos positivos, a discutir não é, temas, estar carrancudo e chateado e irritado. E portanto... E eu acredito muito que a energia que a energia que nós partilhamos vai influenciar as equipas, não é? Diz-se muito que nós somos o espelho, as equipas são o espelho dos líderes. E portanto eu gostava, e felizmente a Siemens é assim, que a organização seja o mais positiva possível dessa forma. Agora, sabe-se que a exigência é algo que é incontornável. Nós todos os dias servimos clientes nas áreas mais core das suas operações. Nós temos estado ao longo dos nossos 120 anos envolvidos em todos os projetos transformadores e todas as fundações do país. E nesta semana estávamos a falar, por exemplo, a Siemens esteve envolvida no trazer eletricidade para Portugal, não é? Portanto, e nós pensamos, ninguém sabe, não é? Eu costumo dizer que nós somos o nosso best kept secret. E ninguém sabe, mas a verdade é que são projetos tão exigentes que nós temos de estar no dia-a-dia a garantir que essa exigência se mantém. Isto significa que ou seja, temos de perceber quando há erros porque é que aconteceram, claro. E agora, errar várias vezes não faz sentido, não é? Portanto, errar uma vez, enfim, temos de perceber o que é que aconteceu, mas e mesmo assim há situações em que não pode haver erros. Temos de garantir que há esse sistema e essa rede que vai ajudando as equipas a garantir que temos a garantia de qualidade e de rigor que temos de ter. Qual é aquela pergunta, Sofia, que faz sempre que recebe um novo elemento nas suas equipas? A pergunta... Vou dizer, há uma pergunta que eu faço muito, não é novos elementos, que é qual é a ajuda que precisam do meu lado. É das perguntas que eu acho que mais faço, ou qual é o bloqueio, o que é que nos impede de ser mais rápidos. Quando recebo um novo elemento, eu procuro conhecer a pessoa e perceber as expectativas que a pessoa tem e como é que eu a posso ajudar na carreira. Mas tipicamente a pergunta de como é que eu posso ajudar, a pessoa ainda não sabe como é que eu posso ajudar. Sim. Mas faço essa pergunta na perspectiva de ficas a saber que se precisares da minha ajuda, eu estou cá. Mas tem muito a ver com as expectativas e tem muito a ver qual é a dificuldade que a pessoa sente que vai ter. Portanto, gosto sempre de tentar pôr a pessoa a pensar nisso, porque mesmo que a pessoa não saiba naquele momento, vai ficar a pensar e vai ficar atenta, e quando houver essa dificuldade, vai pedir ajuda. Sim. O que a Sofia CEO acredita sobre a liderança que a maioria das pessoas discorda? O que é que a Sofia CEO acredita? Eu se calhar, este aspecto estávamos a falar da empatia. Eu acho que há muitas pessoas, e o ser genuíno, há muitas pessoas que defendem, mas não sei se há muitas pessoas a praticar no dia-a-dia, porque é preciso essa fronteira entre a empatia genuína e as pessoas perceberem que há autoridade no bom sentido e que há exigência e rigor. Esse é algo. Eu acredito que quando se faz as coisas com paixão e as coisas correm melhor, e que esta disciplina, este trabalho árduo é algo que tem de existir sempre. Portanto, lá está, são aqui a minha veia militar, que eu acredito que nós temos de ter uma dedicação absoluta à empresa, absoluta como é óbvio, dentro dos limites,
mas a maior parte das pessoas se calhar olha para o meu estilo de vida e acha que eu sou workaholic, e eu vivo super feliz com a forma como eu vivo a minha liderança, que é uma liderança dedicada e de compromisso, e que vivo feliz com isso. Portanto, eu acho que se calhar aí pode haver pessoas que não têm a mesma posição que a minha. Sim, fala muito de ambição. Falta a Portugal pensar um bocadinho mais nisso. Falta a Portugal arriscar mais, e falta a Portugal ter a coragem de não só pensar que temos de ser ambiciosos, mas agir para sermos ambiciosos. E não tem só a ver com a ação e com a coragem que nós precisamos ter para tomar decisões difíceis, para acelerar, para estar constantemente a questionar, não é? Se estamos a fazer isto uma semana, porque é que não fazemos em 2 dias? Não é? Se estamos porque é que não, ou seja, o questionar constantemente tudo o que fazemos na perspectiva de melhoria, acho que é algo que nós devíamos ter. E depois falta-nos, por um lado, eu sei que nós temos de ser humildes, mas eu acho que falta-nos mais coragem também para assumir as coisas espetaculares que nós fazemos. Nós vemos outros países que com muito menos coisas, muitos menos resultados, são super vocais e partilham e vendem o que fazem. Nós em Portugal muitas vezes somos muito envergonhados, muito humildes, não é? Temos uma cultura muito de, ok, isto foi o que eu fiz, não faço mais do que a minha obrigação. Eu acho que sem dúvida essa atitude é super importante, mas quando olhamos para fora, sim, nós devíamos vender muito mais e assumir muito mais este sentido de orgulho de termos os sucessos que temos. A verdade é que nós temos empresas incríveis, temos startups incríveis, temos os famosos unicórnios, que agora já deixaram de ser unicórnios, mas os famosos unicórnios. Nós temos histórias de sucesso brutais de um país pequenino, mas com um talento incrível, e nós devíamos ser muito menos envergonhados e sermos muito mais orgulhosos e vocais deste sucesso a nível mundial. E, portanto, eu acho que tem muito a ver com o tema do risco, com o tema de sermos vocais, com o tema da coragem para tomar decisões, e desta inconformidade constante de se estamos a fazer isto desta forma, porque não repensar tudo? E muitas vezes as coisas que eu mais ouvi ao longo da minha carreira foi: nós sempre fizemos assim. Eu digo, pronto, então é agora que vamos fazer diferente. Pensar diferente, não é? Às vezes chegamos à conclusão que até fazíamos assim, era assim que devíamos fazer, continuar a fazer, mas o exercício de repensar muitas vezes traz-nos, a maior parte das vezes, surpresas muito positivas. Portugal pode ser um país exportador de inovação de classe mundial. O que é que temos que fazer para nos posicionarmos nesse patamar? Portugal já é um país exportador de inovação. Este nosso caso da Siemens enche-me de orgulho. Nós pensarmos, lá está, das 11 tecnologias, nós fazemos 9 em Portugal, com equipas incríveis. Nós estamos agora a reforçar também, por exemplo, as candidaturas, o hub que temos de inteligência artificial, o hub de user experience. Temos uma grande parte da equipa de cibersegurança mundial em Portugal. Trabalhamos, como referi há pouco, por exemplo, projetos para Singapura na área de metaverso industrial. Temos imensos projetos também, não só Portugal, a nível internacional, Digital Twins, que permite, através da simulação e de conceitos como gaming antigo, não é? Nós conseguirmos recriar digitalmente algo que é físico. E, no fundo, esta é a gênese da nossa estratégia. Nós juntamos o físico com o digital. E, portanto, e a Siemens é apenas um caso de exportador de inovação. Mais uma vez, acho que tem tudo a ver com a resposta anterior, que é mais capacidade de arriscar, mais capacidade de acelerar, ter coragem para tomar decisões difíceis, dar palco a estes jovens incríveis e brilhantes, dar-lhes autonomia. Por exemplo, nós temos na Siemens um conceito que é ownership culture. E ownership culture significa que eu não ando atrás de ninguém para fazer cursos e formações e fazerem o que devem fazer, ou seja, não há micromanagement, não é bem aceito, felizmente. E isto faz com que as pessoas, em todos os níveis da hierarquia, tenham a possibilidade de fazer o seu trabalho da forma como acham que devem ser feito. E podemos pensar, que horror, vão todos para a praia. Não, a verdade é que o resultado é incrível. Temos projetos, às vezes, que surgem desta forma, organicamente, da interação entre as equipas. Estavam a fazer outra coisa e depois lembraram-se, porque é que não vamos experimentar, e vêm com ideias novas. E a verdade é que também temos esta sorte, temos 1.600 pessoas só neste Tech Hub.
Mas a verdade é que esta autonomia permite fomentar a inovação. E é preciso dar mais este palco, autonomia para as pessoas, porque estas bases sabem muito mais do que nós de tecnologia e conseguem maximizar o valor muito se tiverem esta autonomia, se lhes for dado apenas o desafio e depois eles tiverem de pensar no como e o que fazer. E muitas vezes os líderes mais tradicionais têm muito medo de perderem o controle, portanto concentram mais o seu poder para garantir que o output é aquele que eles estão à espera. E nós muitas vezes somos surpreendidos para os outputs serem diferentes. Assim, preocupa a fuga de talento jovem para o estrangeiro ou acha que deve mesmo acontecer com a premissa de que vão, mas voltam? Kátia, não me preocupa no sentido que eu acho que todos os jovens devem ter experiências internacionais. Eu tive no início da minha carreira e mudou muito a forma como eu sou hoje, não só a nível profissional, mas pessoal e de abertura, de inclusão, etc., de horizontes. O que me preocupa são as condições, ou seja, o garantirmos que há condições para os jovens voltarem, não é? E, por exemplo, nós somos o caso disso, não é? Com um grupo com 4.300 pessoas, muito jovens, nós já foram e voltaram, e temos muitos já foram e voltaram. A questão é como é que nós conseguimos ter mais empresas, que também as há, mas mais ainda, além das que existem como a Siemens e como os outros exemplos excelentes que existem em Portugal, para poderem recuperar estas pessoas. E muitas vezes estes jovens voltam, não tem só a ver com as questões financeiras. Voltam por se associarem ao estilo de liderança, voltam por se associarem ao desafio, voltam por se associar, no fundo, se reconhecerem como uma cultura mais aberta. Por exemplo, nós temos uma flexibilidade brutal dentro da Siemens, em termos, lá está, como referia, não é só a ownership culture, mas em termos do trabalho híbrido, em termos dos desafios que lançamos às pessoas. Portanto, muitas vezes estes jovens voltam, antigamente era pelas condições financeiras, é óbvio que pesa, claro. Pesa e não os podemos descurar e nós não os descuramos, mas temos de garantir também todas estas outras variáveis que eles valorizam bastante. Pesam cada vez mais, não é? Hoje, sobretudo a questão do propósito, a questão da liderança, a questão até do registro de trabalho, não é? Da possibilidade dessa liberdade para gerir o seu dia-a-dia. Sim, da estratégia, do impacto. Portanto. Sofia, o que é inspira? Olha, eu sou inspirada pelas pessoas, confesso, e sou inspirada, aquilo que me dá energia são as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu me relaciono, às vezes não são só as trabalho, não é? Nós fora do escritório, quer seja a família, amigos ou muitas pessoas que eu gosto sempre de ter outros contactos, manter os contactos com startups, com este ecossistema de inovação, que é algo que também me inspira bastante. E as pessoas que eu tive a sorte de trabalhar, e trabalhar hoje, não é? Portanto, com pessoas inspiradoras nas Siemens, mas também no passado. Acho que sou uma sortuda pelas empresas por onde passei e por estar agora nas Siemens, porque são empresas que me permitiram crescer, que me permitiram manter as minhas paixões e fazer aquilo que eu adoro. E que me permitiram também conhecer pessoas fantásticas que moldaram a minha vida e que me fizeram o que sou hoje. Obrigada, Sofia, foi um imenso gosto recebê-la. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite. Contou com edição e sonoplastia a cargo de João Luís Amorim e Salomé Rita. Tivemos connosco Sofia Tenreiro, Presidente Executiva da Siemens Portugal. Da minha parte é tudo. Se tiver sugestões, dúvidas de carreira ou temas que gostasse de ver tratados neste podcast, envie-me um e-mail para océolimite@expresso.empresa.pt. Eu regresso, como é hábito, na próxima semana com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, fique bem, já sabe, o céu é o limite. Desafios. É provável que muitos dos convidados deste podcast saibam do que estamos a falar. Desafios que ultrapassaram com a rapidez de reação e a velocidade de decisão dignas de um Audi. Na nossa história, de mais de 100 anos, podemos encontrar muitos exemplos destes. Por isso, escolher para esta curta pausa no seu podcast foi outro longo desafio. O melhor é vestir o nosso fato de competição e seguir o exemplo desportivo da Audi.
é que ao longo de 3 décadas, a Audi venceu títulos sucessivos nos mundiais de rally, nas provas de resistência como as 24 horas de Le Mans, nos campeonatos de turismo e na Fórmula E. Isto é a Audi. Mas depois de tudo conquistado, veio a clássica travessia no deserto. Sim, veio o Dakar, a mais dura competição do mundo. E bastaram 3 anos para a Audi conseguir o que nenhuma marca tinha alcançado: o título de campeão, com um automóvel de sistema de propulsão eletrificado. E o que parecia ser uma duna intransponível, afinal, não era areia a mais. Por isso, quando ouvir falar de uma marca automóvel que ultrapassa todos os seus desafios, isto é Audi.